Centro de Olhos, Dr. Leandro Osterkamp. Realizamos exames de biomicroscopia, campimetria, retinografia, topografia de córnea, tomografia de coerência óptica, mapeamento de retina, paquimetria, gonioscopia, tonometria, dentre outros. Também realizamos todos os tipos de procedimentos cirúrgicos como catarata, glaucoma, pterígio, calásio, blefaroplastia, fotocoagulação a laser, capsulotomia e vários outros. Estamos localizados na Avenida José Olávio Sampaio, número 42, Centro de Presidente Dutra. Funcionamos de segunda a sexta-feira. Agende já seu atendimento pelo telefone 99 99161 4082. Cuide bem da sua visão com o Centro de Olhos, Dr. Leandro Osterkamp. Na manhã desta segunda-feira, dia 5 de dezembro, nossa equipe se encontra aqui no escritório do Dr. Danilo, que é advogado do sindicato aqui de Presidente Dutra, o sindicato que representa os funcionários do município, não só daqui, né, Dr. Danilo, mas de várias cidades. E nos últimos dias surgiu uma polêmica em relação a cortes de pagamentos da classe dos professores, né, do município. Inclusive, nós do Malagueta Notícia reproduzimos esse material, né, fizemos uma matéria sobre esse fato, né, que alguns funcionários lá do município nos informaram, né, que esse corte estava previsto, né, inclusive de uma lei do governo federal que repassava 33 alguma coisa, ponto 25, se eu não me engano. E surgiu uma grande polêmica, inclusive o sindicato esteve com o prefeito, fez uma reunião na sexta-feira com os membros do sindicato, e a gente veio nessa manhã conversar com o Dr. Danilo para ele explicar um pouco como é que tudo isso aconteceu. Dr. Danilo, obrigado por nos receber. Sempre uma satisfação recebê-lo. Alan, tudo partiu, né, de uma situação de um decreto, o decreto 172/2022, salvo engano. Esse decreto ele surgiu no sentido de que o município ele editou esse decreto na pessoa do prefeito, né, Raimundo Vidal de Olá, prevendo corte de gratificação, hora extra e demais adicionais previstos no plano de carga e carreira do servidor público municipal de Presidente Dutra. E esse decreto ele surgiu para nós antes do dia 2, né? Sim. Como o dia 2 era dia de finado, a gente não pôde... Isso lá em novembro. Lá em novembro, né? Dia 2 de novembro, nós não tivemos como imediatamente seguir até a prefeitura, mas no outro dia, o feriado, a gente foi até a prefeitura, conversou com o procurador-geral do município. Na oportunidade que a gente conversou com o procurador do município, a gente suscitou, né, as hipóteses em relação o que a Constituição Federal fala em relação a corte de salário, porque o município estava alegando que teria, né, ultrapassado as despesas do Fundeb e se preocupando aí com a lei de responsabilidade fiscal. E aí, na oportunidade, também foi explicado que as receitas do Fundeb são receitas constitucionais e traz que, sobre o novo regime jurídico fiscal, ela traz como exceção que não há aplicabilidade da lei de responsabilidade fiscal, porque ela prevê no mínimo 70% para as despesas de pagamento desses profissionais, né, e 30% para as despesas estruturais, que seja reforma de escola, cadeira, né, essas coisas. E quando a lei fala, ela fala 70%, mas ela fala mínimo, ela não fala máximo, né? Não tem problema nenhum o município atingir os 84%. Pois bem, o prefeito disse que buscava aí a margem de 75%, só que nós falamos, né, que não poderia ser retirando direitos já adquiridos do servidor público, né, que o seja aí a lei do piso federal, a lei do piso federal, que é a lei 11.738, que fala que o valor aluno tem que ser ajustado anualmente. Para o ano de 2022, ficou no percentual de 33,24%, que o prefeito, no início do ano, fez constar nos contra-cheques dos servidores. Nós, que eu digo sindicato, recebeu a notícia
de dentro da prefeitura, né, o presidente Gilvan recebeu de dentro da prefeitura, logo depois, agora nesses dias anteriores, né, passado novembro, nesses dias, e que a Folha viria com corte de salário nos 33,24%. E aí ficou um impasse de mais ou menos de 5 dias, a gente procurando a municipalidade para que elas nos dessem uma resposta dessa situação. Então não houve fake news, como muitos, até blogs aí, né, Sim, que deveriam prezar pela verdade, né? Isso aí era até outro ponto que eu ia perguntar ao senhor, se o senhor soube, né, chegou a ver matérias em blogs da região que, inclusive, citaram claramente o seu nome como a pessoa que causou uma fake news. Enfim, porque também, vamos ser sinceros, hoje tudo na boca de várias pessoas é fake news, e muitos não sabem nem realmente o que é. Mas a notícia saiu, e saiu de dentro do município, de dentro da prefeitura. Sim, saiu de certeza, não foi só um boato. Nós aqui, de forma ética, o presidente ele não falou para mim quem é a pessoa, mas ele sabe quem é a pessoa, as pessoas que falaram por ele, o presidente do sindicato, e saiu de lá sim a fala, só que de forma ética e responsável a gente não ia colocar o servidor público, né, uma situação dessa. Porque com certeza ele ia ser perseguido. Exatamente. Sem e aí dúvida. não era do nosso feitio. O sindicato trabalha por provocação, o sócio, o servidor público, sócio, chegou, provocou o presidente convocou uma assembleia. Por que ele convocou a assembleia? Porque dentro desses 5 dias nós ficamos procurando a administração uma resposta. E o município não dava resposta. Sem ter notícia de nada. Né? Foi um verdadeiro massacre psicológico para os servidores. Porque nós buscávamos a resposta e eles não respondiam, bastava uma ligação. Mas não, eles esperaram que tivesse uma assembleia que já estava marcada não por esse objetivo, mas para prestação de contas do sindicato. Sim. E dentre outras coisas, que é uma assembleia que é feita anualmente, assim como as demais, seria para a prestação de contas. E aí ela foi incluída na pauta justamente por isso, porque os servidores cobraram. Né? Nós não poderíamos deixar acontecer o desconto para depois agir. Sim. E quando nós estávamos na assembleia, foi então que o prefeito me chamou para a reunião. Isso, a assembleia foi pela manhã, na sexta-feira, dia 2. Foi nessa última sexta-feira. 4 foi domingo agora, né? Sim. Então 3 no sábado e foi dia 2. No dia 2 na sexta. Foi pela manhã. Pela manhã. Na parte da tarde foi a reunião? Não, a reunião foi no momento que nós estávamos na assembleia, o prefeito soube da assembleia, né, porque houve muitas fotos. Nós tivemos lá mais de quase 200 servidores, né, nessa assembleia. Sim. Né, e nós já íamos deliberar sobre esse assunto também, né? E aí houve uma ligação da municipalidade, a gente prontamente foi até a municipalidade, suspendemos a assembleia foi suspensa. Nem a prestação de contas a gente discutiu naquele momento, porque o mais importante seria resolver essa questão. E nós fomos lá, atendemos prontamente o chamado do prefeito. Quando chegamos lá na reunião, para você ver como era verdade a história, ele começou a reunião dizendo: olha, eu busquei o acordo com o sindicato, não sei qual é esse tipo de acordo que ele buscou, porque não teria acordo para descontar de servidores, né? O que nós falamos lá foi, inclusive, que a Constituição fala, que se caso ele mensurasse que estava ultrapassando o limite legal da verba constitucional, ele primeiro teria que buscar, junto aos contratados e comissionados, as gratificações deles. E foi justamente o que nós vamos retroceder aqui na fala, o que discutimos com o procurador-geral lá no dia 3 de novembro, quando saiu o decreto que eu citei ainda há pouco. Sim. E aí ele, na reunião toda, ele diz assim: mas nós vamos compensar. Se você vai compensar algo, você compensa daquilo que você está tirando. Está tirando. É verdade. Né? Então, por razões lógicas, ele falou, mas nós vamos compensar. Aí foi uma hora que eu intervi na reunião e disse assim: olha, prefeito, seja mais claro. Diga para nós quem vai sofrer esse desconto. Ele só chegou a dizer que eram os contratados e comissionados por réplica nossa. O senhor está querendo dizer que é dos contratados e comissionados? E ele voltava a mesma história, como todos já conhecem o prefeito de Presidente Dutra. Né? E aí depois ele usou, né, o
o salão lá, o auditório da prefeitura, foi para conversar com os servidores e dizer o que está dito aí em alguns blogs, né, que não consegue ter um parâmetro de dizer como de fato ocorreu na reunião, né, e querer atribuir que foi uma fake news e que essa situação foi provocada pelo advogado. Repito a dizer, não foi provocada por mim. Eu, no meu dever legal, que trabalho num sindicato que tem 8 municípios, né? É um sindicato intermunicipal, a qual o presidente, que é meu chefe, né? Sim. Me contactou e disse, olha, doutor, houve essa situação e eu estava ali a representar os servidores. Eu poderia dizer o nome das pessoas? Não, e nem diria, por questões éticas. Isso me obriga a dizer quem foi que disse? Não. Mas o que eu falei para os servidores e nos grupos de servidores que confiam no advogado que aqui nos fala, que confia sobretudo na entidade que os representa, sim. É de que eles sabem que se nós não tivéssemos tomado de ir buscar junto à prefeitura uma resposta, nós íamos ter que chorar pelo, abre aspas, fecha aspas, leite derramado. Sim. E nós não queríamos. E até disse na reunião, eu disse, eu quero sair daqui, senhor prefeito, feliz em saber que realmente, já que o senhor está dizendo, que tudo não passou de um boato, do que sair na tristeza de sair daqui sabendo que era verdade. Então, para mim, pouco importa, né, se isso for um boato, se isso realmente foi uma fala, ou se isso realmente ia acontecer. O que me importa é saber que não vai acontecer, porque houve a provocação do sindicato. Se resolveu e não foi feito o desconto, como todo mundo temia. E aí, inclusive, eles questionaram. Ah, mas por que vocês estavam temerosos nesse sentido? Basta a gente retroceder um pouco a situação dos vigias, que foram retirados R$300 deles da compensação orgânica. Então, nós já estamos lidando com pessoas que já são acostumadas a proceder com cortes ilegais no salário do servidor. Aí já pensou, que era o que eu estava pensando, até comentamos no rádio, que no final de ano desse, né, o pai de família tem um corte. Eram mais de R$1.500 de corte. Já pensou? Era ou não era? Eu pergunto para o telespectador, para o ouvinte, né, para quem navega na rede, era ou não era uma situação da gente temerária? Era ou não era uma situação da gente intervir? Porque, repito, nós passamos durante 5 dias como pessoas que no prédio da prefeitura, ali no Ciro Evangelista, né? Sim. No Paço Municipal, andando para lá e para cá, e entre ligações e outras, tentando conversar com alguém que pudesse nos dar a resposta que não, isso não ia acontecer. Inclusive, como é de comum, a folha ela teria que ter sido fechada agora em novembro. E ela não foi fechada em novembro. Sim, então tinha alguma coisa. Por que esse atraso nessa folha? Por mais que possa dizer, o município tem até o quinto dia útil subsequente ao mês trabalhado para pagar essas verbas. Mas do costume nós temos... A folha já fica pronta. Ela fica pronta, ela é empenhada, ela fica pronta, você sabe, o recursos humanos, a Secretaria de Administração não vai trabalhar com essa folha em cima da hora para poder passar a fazer um repasse. Já vai trabalhando antecipado. É como eu digo, eu trabalho mais de 12 anos com o direito público municipal, não só em Presidente Dutra, mas em mais de 40 municípios do estado do Maranhão. E aí, modéstia à parte, sobretudo na área da educação, eu me sinto uma pessoa qualificada para afirmar o que eu estou afirmando. Né? Doutor, depois de tudo isso, teve essa reunião, foi conversado lá com o prefeito, com os seus secretários, foi pago já o pessoal, já caiu o dinheiro na conta? Ainda não ouvi essa informação. Então, aí volta essa questão aí, então talvez eles foram refazer essa folha. Se tivesse. Porque é o seguinte, lá na reunião, um dos interlocutores da prefeitura me chegou e disse assim, olha, nessa sexta-feira, nós vamos tentar pagar a folha. O mais tardar seria o dia de hoje.
Segunda. Mas aí o prefeito replicou dizendo, né, na oportunidade, que ele teria até o 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado para pagar. Então, ele não firmou se realmente Sim. até segunda-feira, né? E aí isso a gente... Porque também o pessoal que trabalha lá, a gente sabe que não tem autonomia de resolver Pois nada. é. E aí e ficou provado isso uma vez em que a gente procurou várias pessoas, inclusive tentou contactar o prefeito, e que não houve resposta com relação ao que eles querem chamar que foi só boato. Sim. Na verdade, não foi só boato. Foi isso, essa história veio lá de dentro. A gente da imprensa recebe muita informação também lá de dentro. Vocês têm o sigilo da fonte? Tem o sigilo da fonte, a gente não precisa dizer, mas a gente sabe que é verdade quando vem lá de dentro. E, infelizmente, até eles mesmos lá dentro não concordam com certas atitudes do atual prefeito, mas também não tem nem autonomia de resolver muita coisa, né, doutor? Quem estava lá na reunião já sabe como é que é os rompantes do prefeito, né? Verdade. E, infelizmente, isso aí eu não preciso nem citar, porque todo mundo já sabe. Todos que estavam na reunião viram como é que ele trata as pessoas, comporta, como é que ele trata as pessoas que estão ali, né? E aí é dele, né? E é dele. Infelizmente, mas então tá explicado, né? Essa confusão, digamos assim, que teve durante esses dias em relação a essa retirada ou não desses direitos aí dos trabalhadores. A gente espera, pede a Deus que realmente não tire, porque são trabalhadores, são pais e mães de família, né, doutor Danilo, que precisam. E vou fazer um adendo aqui na fala. Quando eu falo essa questão, porque todos puderam acompanhar, que estavam lá, os servidores, inclusive, puderam acompanhar essa situação, que a gente sempre age de boa fé. Na oportunidade que eu tive a reunião com o procurador, inclusive eu dei uma entrevista para o Ronaldo Vieira, na Centro-Norte, explicando que o que tinha ocorrido naquela situação, em que ficou claro que o decreto, por mal formulação, aquele decreto que eu acabei de citar, ele foi mal formulado, porque se seria só abrangendo só os contratados e os comissionados, não teria que ter lá escrito efetivos, e lá tem. Né? Até te enviei o decreto, e lá tem lá o nome do efetivo. E aí eu, de boa fé, no outro dia, quando fui dar entrevista, inclusive, disse, eu vi que o decreto foi feito mal formulado, o procurador nos falou, a gente discutiu essa questão, e nós acreditamos, naquela época, nós acreditamos que isso não vai acontecer. Inclusive, exaltei as questões da prefeitura em si como uma coisa pública, né, para o bem da coisa pública. Então não se trata de ser inimigo do prefeito na pessoa, como algumas pessoas às vezes querem usar desse expediente, inclusive com o sindicato. Perseguição. Não, se o sindicato fosse inimigo da prefeitura, né, por que então nós teríamos procurado a prefeitura antes? Por que também quando a gente saiu de lá a gente não usou de alguns expedientes? Inclusive que a gente acompanhou na prefeitura. Sim. Mas não. O nosso dever é buscar a verdade. Né? E aí, que nem você falou, a questão de alguns blogueiros, isso não incomoda nem um pouco a gente. Porque nós trabalhamos com a verdade. E aí, cada um escuta o que quer, escreve o que quer, né? E os leitores, os ouvintes, os telespectadores têm a capacidade intelectiva de absorver aquilo que é necessário. Saber o que é certo, o que é verdade. Por isso é que nós navegamos nesse sentido de saber o que é fake news ou não. Basta olhar para o servidor e perguntar para eles. Né? E o nosso maior parâmetro de credibilidade são os servidores públicos. É para eles que nós trabalhamos. Verdade. Nós não trabalhamos para a prefeitura. Verdade. Doutor Danilo, muito obrigado por ter nos atendido, a nossa equipe, e ter esclarecido toda essa questão. Aí agora a gente acha que a população em si que vai assistir nosso material vai entender realmente o que aconteceu e não em alguns que escreveram determinadas coisas que foram pagos para escrever aquilo. Né? E aí fica aí a questão. Essa parte eu deixo para a sua liberdade de imprensa dizer. Mas assim... Eu confirmo isso. Alguns recebem para escrever aquilo ali e escrevem. E, enfim, fica por isso mesmo. No caso, amigo Alan,
o que eu digo sempre, nós vamos estar sempre trabalhando em prol do servidor público. O nosso maior bem é o servidor público, né? A nossa maior busca é a melhoria do serviço público. Se estiver bem para o servidor, está bem para todos nós. E aí é o seguinte, repito e dizer, nós não íamos esperar acontecer para depois agir. Já estava feito. Né? E nós agimos por provocação. Quando você tem a dimensão de sindicato, eu não canso de dizer, repetir, o sindicato não é o João, não é o Ivaldo, não é o João Benevides. Estou falando algumas peças aqui da diretoria que é extensa. Não são eles, são os sócios, os servidores. Eles são os sindicatos. Porque para que a gente tome qualquer decisão, precisa ser deliberado em assembleia. Então, se a maioria não aprovar, o sindicato não tem como agir. Entendeu? Por isso que nós convocamos assembleias e reuniões por conta disso. Porque é o que eles deliberam. Tem todo um trâmite para ser cumprido. Isso, exatamente. E aí não há, vou repetir, não há questão política nenhuma nisso. Nunca houve e nunca vai haver. Porque assim que eu vou citar aqui, assim como a gente cobrou da Irene, nós cobramos do Juran, nós cobramos da dona Eleusina em memória, que Deus o tenha, e de outros prefeitos que estão ainda continuam vivos entre nós, e outros que já se foram, infelizmente, nós cobramos de todos eles. Sim, a gente já viu aí de anos atrás a atuação do sindicato. Nós tivemos uma greve no período da Irene de 100 dias. Eu recordo. Você recorda dessa greve? Recordo. Né? Nós já tivemos também greve no período do Juran, só que depois acabou, porque nós sentamos na mesa e houve o diálogo. Né? Não é que as questões não surjam, o problema é elas se perpetuar. Sim, sim. Elas vão surgir, porque no lado da mesa tem um pensamento, do outro lado da mesa tem outro. Os pensamentos eles se divergem, mas para o bem comum da coisa pública eles devem se converger. Né? E entrar no consenso. E entrar no consenso. Que aí se resolve. Sempre vai ter essa discordância. Né? E como o senhor mesmo falou, sempre existiu essa convergir. E essa atuação firme do sindicato em todos os mandatos, aí, todos os prefeitos. A gente sempre viu o sindicato indo lá, tendo reunião, tendo assembleia, enfim. E sempre buscou uma solução para ficar bom para os dois lados. E assim, termino dizendo que bom que não passou de um boato. Sim. Né? Porque o nosso ego não existe. Não existe ego da nossa parte. Em querer estar certo ou estar errado. O que existe da nossa parte, vou repetir, é que não passou de um boato. E foi resolvido. Acreditamos, né? Acreditamos, porque ainda não caiu. Isso, né? Nós estamos gravando na segunda-feira pela manhã e até Deixa eu ver a hora que a gente está gravando. Diga aqui. aí. 11h31. E até agora não caiu. A gente espera que caia sem desconto nenhum. Não que a gente saiba, né? Possa ter caído, mas a gente não sabe ainda. Porque agora não tem informação. Não tem informação, né? Doutor, muito obrigado, viu? Muitíssimo obrigado por nos receber. Eu que agradeço. E fica aí a fala do doutor Danilo. Acho que ficou bem explicado. E tchau, tchau. Até a próxima.